Nós que já não somos mais pequeninos, mas em certo sentido ainda precisamos ser pequenos, vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Eu quero que você comece comigo hoje lendo a Escritura Sagrada. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e eu quero ler do verso 25 até o verso de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 25 até o verso de número 30. Há algumas passagens na Bíblia, irmãos, que no passado, alguns pregadores, alguns professores da Bíblia diziam que merecem ser escritas com letras de ouro, com letras douradas. Isso não quer dizer que existem passagens que são mais ou menos importantes do que outras. Mas existem passagens na Bíblia que merecem a nossa atenção e que devem ser guardadas em nosso coração de uma maneira ainda mais especial. E eu penso que a gente tem diante de nós, nesse texto, especialmente do verso 28 até o verso 30, uma das passagens mais significativas, mais douradas de toda a Bíblia Sagrada, se eu posso dizer assim. Se você não tem esse texto grifado na sua Bíblia, faça isso. Se você ainda não decorou esse texto para o seu coração, faça isso. Nesse convite, que é o que a gente vai considerar daqui a pouco, Jesus se oferece para nós de uma maneira maravilhosamente agradável, surpreendentemente doce, gigantescamente maravilhosa. E me faltam adjetivos aqui. Eu podia ficar tentando usar superlativos e não daria conta de explicar a grandeza que essa passagem tem para a gente. Mesmo nós que já estamos caminhando com ele por muito tempo, a gente precisa de vez em quando voltar a um texto como esse e se alimentar de novo dessa maneira gostosa, agradável, formidável que Jesus se oferece para a gente aqui. Eu queria muito, amados, que a gente com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para nos dizer, ouçamos a leitura do texto e depois, se Deus permitir, que a gente também seja levado a aplicar ele à nossa própria vida. Abra então em Mateus 11, do verso 25 ao verso 30, é dito assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Acho que só a leitura desse texto já é cheio de significado para nós. Por que a gente é cristão? Por que eu e você somos cristãos? Por que eu sou cristão e você é cristão se você é cristão? Por quê? Por que a gente está aqui essa noite reunido, adorando ao Senhor Jesus, oferecendo a Ele a adoração do nosso coração, da nossa vida, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida? Por que a gente não está hoje, enquanto estamos aqui agora reunidos adorando, envolvidos com uma série de outras formas de pecado que poderiam estar sendo avizinhados, alimentados em nosso coração? Por que a gente está aqui, sentado, ouvindo a pregação da palavra, por exemplo, e interessado naquilo que a palavra tem para nos dizer? Por que a gente não está, por exemplo, hoje eu vindo para cá, passei numa curva lá e vi um grupo de pessoas fazendo um despacho. E quando eu vejo essas coisas, umas coisas que me fazem parar para pensar, assim, por que eu não estou ali fazendo aquilo? E eu vou logo antecipar uma coisa, irmão. Eu não sou melhor que nenhuma daquelas pessoas.
Não há nada em mim que me faça pensar que eu tenho direitos ou méritos para estar seguindo a Cristo e não seguindo a Maomé, a Confúcio, a Allan Kardec, ou seja lá o nome que você queira. Por que eu sou cristão? Por que você pode se autodescrever assim? Por que a gente está perseguindo, seguindo, sendo discípulo, sendo alvo da graça, da bondade, do amor, da misericórdia de Deus em Cristo? Por quê? Sabe que essa é uma boa pergunta. Pergunta reveladora, e eu acho que a gente precisava de vez em quando se fazer esse tipo de pergunta na nossa caminhada como cristãos. Eu já mostrei que há boas respostas para essa pergunta. Algumas delas que a gente usa e não servem porque são frágeis. E uma delas que eu já apontei que é muito apropriada, hoje eu quero avançar um pouco mais nessa minha investigação. Porque primeiro eu disse para os irmãos numa ocasião algum tempo atrás, eu sei que você não lembra, e por isso que eu quero lembrar, que, por exemplo, a gente não é cristão porque a gente nasceu num lar cristão. Embora isso seja importante, isso tem alguma relevância, mas eu sei, como você também bem sabe, que tem gente que nasce em lar cristão e depois não permanece seguindo a Cristo. Não é porque a gente nasceu também num país que tem, por assim dizer, uma queda pelo cristianismo, né? No Brasil, o cristianismo, especialmente o catolicismo, é muito popular. Isso também não resolve o problema, porque você pode acabar não tendo nenhuma identificação com essa fé. Portanto, usar esses argumentos é ficar num lugar muito frágil. Se a sua fé cristã se baseia no fato de que você nasceu num lar cristão e que você nasceu num país cristão, eu tenho as minhas dúvidas sobre a sua profissão de fé. Portanto, qual é a resposta que a gente pode encontrar na Bíblia sobre essa pergunta? E eu tentei já mostrar algumas coisas. A primeira delas, eu vou rapidamente passar por ela, é que eu sou cristão e eu tenho muita consciência disso hoje, mais do que até quando eu me converti, de que eu só sou cristão porque Cristo insistentemente buscou-me. Ele buscou-me com um amor incansável, perseverante. Foi Ele quem me procurou o tempo inteiro para me fazer alvo da graça e do amor dEle. De uma certa maneira, irmãos, não fui eu que aceitei a Cristo, mas Ele que me aceitou. E essa aceitação não era apenas uma decisão verbal da parte dEle, não. Ele me buscou. Me buscou. E eu usei essa expressão aqui com todo cuidado, mas ela é muito apropriada. Ele é uma espécie de cão de guarda do céu, que está constantemente buscando aqueles a quem Ele quer salvar. E eu sei que se eu sou cristão é porque Ele me achou. E me achou de maneira incansável. Às vezes eu corria dele e Ele vinha atrás de mim. Sabe que isso era melhor do que quando aconteceu comigo e a Tânia, porque eu corria atrás dela, ela fugia de mim. Jesus fez o contrário, eu fugia e Ele vinha ao meu encalço. Portanto, eu sou cristão porque, de fato, Deus me buscou e me fez alvo dessa graça. É uma iniciativa que é dEle, que eu passivamente fui achado por Ele nesse sentido. Mas isso é parte da resposta, é uma resposta importante, ela é imprescindível para a gente entender o que aconteceu com a gente. Mas eu diria que é uma segunda parte dela que eu quero hoje contemplar. É que se é verdade que Ele me achou, é verdade também que eu me rendi. É verdade também que eu me submeti a Ele. É verdade também que eu aceitei o convite dEle. É verdade também que eu fui levado a perceber por Ele que nele eu encontro tudo o que eu mais necessito para satisfazer da maneira mais plena as mais profundas necessidades da minha vida, da minha alma e da minha existência. Por assim dizer, irmãos, eu me rendi ao diagnóstico que Jesus faz de que eu sou satisfeito plenamente apenas nele. De que Ele é o pão que alimenta a minha alma de uma maneira que nenhum outro pão pode me alimentar. Ele é a água da vida que mata a minha sede de uma maneira que nenhuma outra água pode me saciar a sede.
Ele é aquele que ocupa o vazio da minha alma de uma maneira que nenhuma outra pessoa pode ocupar. Para usar as palavras de Agostinho, eu tenho um vazio no meu coração e não sendo Deus, nada pode me preencher e eu fui preenchido apenas por Ele e apenas por Ele eu encontro satisfação plena para o meu coração. Por assim dizer, eu aceitei e me rendi às reivindicações que Ele faz e ao convite que Ele me fez. Hoje eu queria olhar de novo esse convite com você. E perceber que aqui está, por assim dizer, o suprassumo do que o Evangelho é para nós, irmãos. Porque nessa passagem, Jesus faz duas coisas muito surpreendentes. Primeiro, ele faz duas afirmações categóricas sobre ele. Isso está nos versos 25, 26 e 27. Depois da sequência, ele faz um convite que oferece para quem está sendo contemplado pelo convite, primeiro, uma descrição de quem são aqueles que estão sendo convidados por ele. E segundo, as implicações, os benefícios que esse convite provoca, providencia, traz. Eu queria que a gente olhasse isso rapidamente, que a gente olhasse essas reivindicações, porque a gente só vai entender o convite se a gente entender as reivindicações de Jesus. Depois, então, a gente vai ser capaz de perceber a amplitude, a grandiosidade, os benefícios incomparáveis que esse convite tem para a gente. Eu espero que à medida que eu pregue essas coisas, primeiro você seja levado a perceber a maravilha que é ser servo do Senhor Jesus, a maravilha que é poder servi-lo e honrá-lo. Mas ao mesmo tempo eu espero também que Ele chame aqueles que talvez estejam aqui e ainda não foram a Ele nesses termos. Então a minha pretensão é dupla. De uma certa maneira é animar o seu coração, para que você lembre que na companhia dele você tem tudo isso que ele tem para oferecer. Você lembra aquela história do sujeito que tinha uma despensa cheia de comida e estava passando fome em casa? É um pouco isso. Não deixe isso acontecer na sua relação com ele. Lembre que ele tem tudo para você, tudo que é mais necessário, importante, vital, satisfatório para a tua alma. Mas na contrapartida eu espero também poder chamar aqueles que talvez nunca tenham ouvido esse convite, esse chamado, e nunca tinham se rendido a ele, nos termos que o texto apresenta. Então vamos olhar primeiro as reivindicações que ele faz. São duas. Versículos 25, 26 e 27. A primeira delas é que ele garante para nós, no verso 27, que somente Cristo, e apenas Cristo, revela Deus para a gente. Olha o que é dito, especialmente no verso de número 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Há duas coisas importantes aqui. A primeira é a palavra revelação, que aparece também no verso 25. Porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Veja, a palavra revelação é para nós uma palavra muito importante na Bíblia. Eu já falei disso aqui hoje, falei do livro A Revelação, inclusive. Revelar é tirar o véu, é fazer conhecido. Mas qual é o tema aqui da revelação que Jesus está tratando com a gente? Está falando que Ele revela para nós o Pai. Por quê? Porque é uma relação de intimidade entre Ele e o Pai que ninguém além dele tem. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ele termina com essa frase soberana. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, não entenda mal isso. Não é que não exista algo da revelação de Deus sendo dada a todos os homens o tempo todo. Existe. Nós sabemos que a criação revela as impressões digitais do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Quando você e eu bebemos um copo d'água gelada num dia caloroso como hoje, e eu vou fazer isso agora. Que coisa boa, irmão. A bondade de Deus está aqui, matando a minha sede. Quando eu tenho o carinho do meu filho, o abraço e o afago
né, aquele cheiro gostoso que sai da cabeça da criança, que é um negócio engraçado. Ele tem um cheiro bom na cabeça de criança. O meu sogro gostava de cheirar a cabeça dos meus filhos, dizer um cheirinho bom. E eu concordo com ele, é um cheiro gostoso. Depois que ficar velho, fica feio. Mas quando é criança, tem um cheirinho bom. Um beijo apertado de um pequenino, da Alice, que é aqui o xodó da igreja. A gente sente a bondade e o favor de Deus. Deus se mostra na nossa consciência, quando a gente tem consciência do certo e do errado, é Deus revelando para nós a sua existência, que Ele é o Criador dos céus e da terra, e que nós vivemos e movemos e existimos por causa dEle. Vou contar uma história muito engraçada. Eu estava ouvindo uma palestra de um pesquisador, um matemático do IME. Sujeito que trabalha com uma matemática muito sofisticada. E ele estava dando uma palestra no Instituto onde eu trabalho, e eu achei muito engraçado porque ele percebeu que as pessoas não estavam acompanhando o raciocínio da palestra. Ele falou assim: eu vou contar para vocês uma história muito legal, de um trabalho que eu fiz, que não tem nada a ver com esse meu projeto, mas eu acho muito interessante. Ele trabalhava com sagui. Todo mundo sabe o que é sagui? Um bichinho parecido com mico-leão, com mico. E eles estavam descobrindo que os saguis têm uma linguagem própria entre eles. De maneira que, quando um sagui está em perigo, o sagui emite um som que os outros saguis sabem que devem subir às árvores e se esconderem. E eles, para mostrarem que a teoria estava funcionando, gravavam esse som. Pegavam os bandos de sagui silvestre e apertavam o play lá do aparelho e aparecia aquele som. O que os saguis faziam? Subia todo mundo na árvore. Depois que ele apertava o som que emitia para eles descerem da árvore, ele apertava e os saguis desciam da árvore. Curiosamente, eles fizeram uma outra pesquisa que mostrava que se você pega saguis de vários lugares do mundo, eles interpretam da maneira adequada essa linguagem, embora exista um certo sotaque entre eles. Coisa engraçada. O sagui brasileiro fala num sotaque do português. O sagui do Japão tem um sotaque próprio. Eu não vou tentar reproduzir aqui, irmão. Tá bom? Não sei fazer, não sou sagui. Mas é curioso, como é que Deus revela para nós a sabedoria dele até nesses pequenos detalhes. Veja, o sujeito estava lá dando a palestra, não tinha a menor ideia dessa interpretação que eu estou dando. Mas é só para mostrar que Deus está o tempo todo mostrando que Ele é real para nós. Nesse sentido, irmão, não existe ateu sobre a face da terra. Não existe ateu. Essa revelação geral está sendo dada a todos nós o tempo todo. Jesus não está falando dessa revelação geral aqui, embora Ele esteja afirmando que ela exista. Não é disso que Ele está falando aqui, não é essa da revelação geral. É de uma revelação mais específica, que a gente chama de revelação especial na Bíblia. É quando esse Deus que é criador dos céus e da terra, não apenas se comunica conosco em termos gerais, mas agora Ele passa a ter uma relação pessoal com a gente. Agora nós somos amigos íntimos desse Deus. Agora nós temos uma comunhão real e pessoal com Ele. Ele está dizendo que o único que pode fazer essa revelação se tornar real para nós é o próprio Filho. Porque só o Filho conhece o Pai. E ninguém além dele pode nos revelar a Deus nesses termos. Veja, eu vou usar essa expressão aqui com todo cuidado e carinho. A minha mãe dizia assim para mim quando eu era garoto: quem não te conhece é que te compra. Sabe que as mães usam essa frase, né? Isso não é novidade nenhuma, né? As mães parecem reproduzir o mesmo arsenal de frases com relação aos seus filhos. O que ela estava dizendo para mim é o seguinte: as pessoas lá fora não te conhecem como eu conheço. Porque se elas conhecessem, você não seria levado em conta como você é. Então, veja, havia um conhecimento que a minha mãe tinha sobre mim que ninguém mais tinha. Essa é a mesma ideia aqui. Jesus tem um conhecimento sobre o Pai que ninguém além dele tem. E só Ele pode revelar a nós esse conhecimento. A palavra, portanto, que ele está estabelecendo num primeiro momento é: ninguém pode conhecer o Pai senão por mim. E é desse conhecimento que ele revela. E revela a quem? Essa é a segunda afirmação que ele faz. Revela apenas aos pequeninos. Olha só o que é dito no verso 25.
Aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos aqui? Porque Jesus está dizendo que ele não faz uma coisa por alguns e faz por outros. Ele está dizendo categoricamente que ele oculta isso dos sábios instruídos, mas ele revela aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Obviamente os pequeninos aqui não são as crianças, né? Não é essa a referência, embora elas possam estar incluídas no grupo. Não é uma questão de altura também, porque se fosse assim eu não teria sido alcançado, porque eu não sou pequenino. Talvez, sei lá, o Reginaldo seja pequenino, né? Aí, o Peterson gosta, quando eu boto o Reginaldo na berlinda. Não sei, enfim, irmão. Enfim, me escapou o Mileide, por exemplo. Pequenino não é questão de estatura nem de idade aqui, não tem nada a ver com isso, irmãos. Qual o contraste que ele está fazendo? O contraste que ele está fazendo é com os sábios e entendidos, com os sábios e instruídos. E também não é um problema com instrução e com buscar conhecimento, não é isso que ele está falando. O que ele está falando é o seguinte: que esse conhecimento que ele tem para oferecer, e só ele tem para oferecer, nenhum sábio e instruído jamais será capaz de chegar a tal conhecimento por conta própria. A nossa geração, que é a geração do iPhone, do Facebook, do avião supersônico, do trem-bala, da medicina ortomolecular, da tecnologia a toda prova, tem a pretensão, tem a falsa sensação, a falsa ideia de que nós somos capazes de tudo. De que não há nenhum obstáculo, nenhum impedimento, não há nada que possa barrar a nossa capacidade humana de alcançar e extrair qualquer tipo de informação. Eu que trabalho na área científica, ouço muita gente dizendo assim: a ciência resolverá definitivamente todos os problemas, mistérios, inquietações, dúvidas, incertezas da raça humana. Há uma tentativa o tempo todo de fazer a gente acreditar que nós podemos de fato vencer todas essas barreiras. Mas o Evangelho diz o contrário, irmãos. O Evangelho diz que sábios e instruídos que pensam que são autossuficientes jamais conhecerão o Deus que se revela a nós em Cristo. E olha só, irmão, aqui não é uma questão de colocar em segundo plano a importância de buscar ter uma boa formação acadêmica. Não é isso, é uma questão de coração, irmão. É uma questão de ter a humildade para reconhecer que eu não sou capaz de conhecer a esse Deus se Ele não se revelar a mim, Jesus. Veja, é a questão de ter a humildade para não ser jamais infectado pela autossuficiência que me faz acreditar que eu não preciso do que Jesus tem para me oferecer. Você sabe que pode parecer estranho dizer isso, mas muita gente não conhece a Cristo porque alimenta no coração uma certa autossuficiência com relação a Ele. Sabe, tem um nariz assim meio empinado. Você conhece gente assim? Não é que a pessoa esteja buscando a Deus, ela está buscando a Deus como quem acha que pode se colocar num pedestal. Aí sabe o que o Evangelho fala? Desce daí. Desce daí. Que nem Zaqueu, né? Desce da árvore. Desce. Desce, porque eu não tenho nada para dizer a quem se acha sábio e instruído. A quem pensa que não precisa se curvar diante de mim para conhecer aquilo que só eu tenho para revelar. O Evangelho coloca todos nós nessa mesma posição de completa dependência, de completa submissão, de completa incapacidade e falência para conhecer aquilo que só pode ser conhecido com espírito humilde, submisso a Jesus.
O que a gente tem aqui é a mesma afirmação que você já viu em outras passagens da Bíblia. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, a primeira coisa que ele faz é mostrar para nós que ele é central nessa nossa busca por satisfação, por plenitude na vida. Porque ele é o único que revela ao Pai, e ele só revela isso a quem de fato busca ele como um pequenino. Não se esqueça nunca disso, irmão. Você não pode prescindir de ser pequenino. Por isso que eu falei, a gente aqui não é mais pequenino para estar lá no culto infantil, mas a gente tem que continuar sendo pequenino para recebermos, compreendermos, para aceitarmos, para nos submetermos a essa revelação que está em Cristo e que só em Cristo nós podemos achar. E o que ele faz na sequência? Ele faz o maior de todos os convites àqueles que ouviram a oração que ele havia feito, porque isso que a gente leu agora é uma oração. E o convite vai ter relação direta com aquilo que ele havia afirmado sobre ele. Primeiro, porque ele deixa muito claro quem são aqueles que estão sendo convidados por ele. Ele vai agora ampliar a descrição de pequeninos, dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Olha, os pequeninos são aqueles que conhecem o cansaço e a sobrecarga das suas vidas. Eu vou perguntar, essa é uma pergunta retórica, irmão. Quem está cansado aqui, hein? Melhor não, né? Melhor não, porque eu vou acabar me surpreendendo. O que é esse cansaço que Jesus está dizendo, né? Essa é uma descrição que tem dois elementos aqui. Primeiro, a gente tem que entender que essa expressão, cansado e sobrecarregado, é tudo que você conhece muito bem. Eu não vou precisar me descrever muito, não. Mas você já viu aquela pessoa que... Eu lembro dessa imagem porque às vezes a mamãe me mandava ir comprar coisa no mercado e eu vinha com umas bolsas, irmãos. Sabe aquela bolsa de mercado? Agora quem foi para a promoção do Guanabara sabe o que eu estou falando. Então você sai de lá... Daniel, sem propaganda, tá? E aí você sai de lá com a mão assim, completamente... os músculos completamente sobrecarregados do peso que você tem que carregar. Aqui é a imagem de alguém que está cansado e tendo que carregar uma sobrecarga. A imagem é de um animal, de um carro de boi, ou de um boi que está mantido sob um jugo, e esse jugo não só é pesado, traz cansaço, mas ele quase que esmaga e sobrecarrega o animal. Essa é a imagem que Jesus tem na cabeça quando faz essa menção. E aí eu queria lembrar de algumas coisas que a gente tem que admitir com relação a nós mesmos. Há tanto cansaço nessa vida, irmãos. Nós precisamos nos reconhecer nesse texto, porque a gente às vezes é carregado de tanta ansiedade. O fardo dos temores. O fardo das tentações, das responsabilidades, da solidão, das frustrações, dos fracassos, do medo, da culpa, da vergonha e da alienação. Às vezes a impressão que a gente tem, irmãos, é que o nosso peso é quase insuportável. Isso sem falar, irmãos, essa luta que a gente tem que travar de dar significado e propósito para a vida. Isso é um fardo. A ideia de que a gente não é criado para viver apenas do pão físico. Porque não é só de pão que vive o homem. A gente sabe que a vida tem muito mais do que apenas comer, beber e dormir. Isso nos inquieta, porque a gente não consegue definir, resolver essas equações da nossa cabeça e do nosso coração. É o fardo
de dar significado para a nossa vida. Sabe que eu ouvi uma história de que nos campos de concentração da Alemanha, as pessoas que conseguiram sobreviver aos campos, num estudo feito por um psicólogo importante, foram as pessoas que conseguiram manter propósito na vida. Ele reproduziu uma frase muito famosa que diz assim: aquele que tem porquê para viver pode suportar todos os comos. Quem tem porquê para viver pode suportar todos os comos. A gente fica buscando esse negócio o tempo todo, isso sem falar na fome de amor. O mundo é faminto de amor. Mais até do que comida, mais do que... talvez dinheiro não, dinheiro nem tanto. Mas a fome de amor, a fome de ter apreço, abraço, carinho, companheirismo, amizade. Tem uma música do Jota Quest que fala isso, né? Quero um amor maior. Amor maior que eu. Eu vou ler para vocês uma história breve. A Madre Teresa de Calcutá, que é uma mulher que muita gente se impressiona com a vida e a dedicação dela, depois de ter ido para a Índia durante 60 anos, se dedicado a cuidar dos pobres e dos famintos, ela faz uma apreciação do mundo ocidental que é muito apropriada. Ela disse assim: olha, as pessoas hoje estão famintas de amor. Amor que compreenda. Amor que é a única resposta à solidão e à grande pobreza. É por isso que nós estamos aptos a ir para países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália, onde não há fome de pão. E eu botaria aqui Brasil, né? A gente agora melhorou muito o ranking de fome de pão. Mas desses países, as pessoas estão sofrendo, sobrecarregadas, esmagadas, de terrível solidão, de terrível desespero, de terrível ódio, sentindo-se desprezadas, desamparadas, sem esperança. Elas esqueceram como sorrir, esqueceram a beleza do toque humano. Elas estão esquecendo o que é o amor. Não é um pouco desse fardo que a gente carrega, irmãos? Aí alguém pode pensar, mas pastor, então quer dizer que tem gente que não tem esse fardo? Porque Jesus chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Aí você pode pensar assim, porque eu ouço muito essa crítica, né? Eu ouço muito essa crítica, assim. Porque a religião, a fé cristã, o Senhor Jesus, é para gente fraca. Ele é um amuleto, ele é uma espécie de muleta, ele é uma espécie de um amparo para quem não tem coragem para enfrentar a vida, para quem não tem determinação e perseverança. É esse pessoal, eles até dizem assim, esse pessoal precisa, né? Puxa, ainda bem que eles têm essa ajuda. Eu não. Eu sou autossuficiente. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Primeiro, eu concordo. Jesus é para esse tipo de gente mesmo. Para quem está quebrado, cansado e sobrecarregado. E eu vou dizer mais, eu sou esse tipo de gente. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, e eu conheço, admito, submeto a minha vida a esse diagnóstico dele. Não fico tentando tapar o sol com a peneira, não fico tentando aliviar a realidade sobre mim mesmo. O problema não é esse. O problema é que tem gente que, a despeito da realidade, continua fingindo que não é tão bem assim real. É como que a afirmação que ele faz num outro momento, que é muito conhecida, ele diz assim, olha, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. E eu vim exatamente para esses. Não é que existam os sãos, é porque tem gente que é orgulhosa demais para não reconhecer, para não admitir, para
para não submeter a sua vida a esse diagnóstico. O grande problema que as pessoas enfrentam com esse convite de Jesus é que elas precisam ser honestas o bastante para se colocarem como gente cansada, como gente sobrecarregada. E eu não preciso conhecer você em muitos detalhes para dizer que você é assim também. Porque foi isso que o pecado fez com a gente, irmãos. O pecado nos esmagou, nos sobrecarregou, nos fez gente cansada. E não dá para continuar lutando com o pecado, imaginando que a gente pode se livrar dele por conta própria, porque não pode. Portanto, a primeira coisa que ele faz é apontar para quem ele está dirigindo o convite. Mas olha, todos nós somos assim. E eu espero que Deus faça você perceber honestamente que você é assim também. Que você não fique tentando ser autossuficiente como se você não precisasse dele. Você precisa, amado. E qual é o tratamento que ele dá para esses? A palavra é simples, né? E como isso é impressionante em Jesus, ele fala de coisas tão profundas numa linguagem tão simples e tão direta. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar alívio para vocês. É como se ele se colocasse ao nosso lado e pegasse para si todo o fardo que nós carregamos. Essa é a expressão que melhor revela o que o Evangelho oferece para nós, irmãos. Essa expressão de aliviar ou pegar para si o fardo, ou tem uma outra tradução que diz, Jesus tomou para si o fardo. Essa é a expressão que remonta ao Velho Testamento, ele está usando ela aqui de maneira proposital. Jesus é o carregador de fardos por excelência do mundo. Há muitas passagens na Bíblia que usam essa mesma lógica, essa mesma linguagem. Por exemplo, o profeta Isaías. Ele levou sobre si o pecado de muitos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ideia de que ele está carregando isso. O apóstolo João, quando João Batista, quando o vê, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira, que carrega sobre si o pecado do mundo. Qual é a ideia aqui então? É que Jesus está dizendo que ele é aquele que veio da parte do Pai para carregar sobre si tudo que nos cansa e nos sobrecarrega. Em especial o nosso pecado, porque essa é a causa de todo o cansaço e de toda a sobrecarga. Nele, ele se faz pecado por nós para que nele a gente seja aliviado da nossa carga. O que ele está fazendo na cruz do Calvário é de fato assumindo para si o fardo, o cansaço, a sobrecarga do nosso pecado para que a gente possa encontrar nele alívio. A coisa é surpreendente, irmãos, porque essa transação entre o Pai e o Filho foi movida por puro amor, por gente como a gente que está cansado e sobrecarregado. E quando esse momento em que Jesus se faz maldição por nós e ele assume para si todo o nosso cansaço e a nossa sobrecarga, uma nova vida, uma nova história, um novo começo nos é dado. Agora, de fato, todo o alívio que a gente precisa experimentar na vida está à nossa disposição em Jesus. De maneira que quando a gente entende isso, irmãos, a gente encontrou a satisfação e a plenitude de vida que ninguém além de Jesus pode nos oferecer. Ele passa a ser para a gente o pão que nos alimenta de maneira plena e completa. Ele passa a ser a água que nos sacia de maneira plena e completa. Ele passa a ser o remédio que nos cura de maneira plena e completa. Ele passa a ser o tesouro da nossa alma e do nosso coração de maneira plena e completa. Ele passa a ser aquele que alivia a nossa história. Portanto, ele oferece alívio.
E o que ele pede em troca desse alívio? Nada. Nada. Porque ele diz assim: vinde a mim. É só vir a ele. Não tem aqui nada que você precise fazer, pagar. Não há nenhum ticket para você comprar, não há nenhuma participação efetiva em alguma coisa. Não, vem a mim. Agora, veja bem. Entenda bem isso aqui. É para vir a ele, irmão. E a gente pode acabar confundindo essas coisas aqui. Que essa revelação dele a nós e ao nosso coração e à nossa alma seja real. A gente encontre com ele de fato e de verdade. Não me entenda mal, a gente pode ficar anos na igreja, vindo ao culto, ouvindo a pregação, vindo ao estudo bíblico. Nada disso deixa de ser importante. Mas isso tudo não substitui vir a ele. Você entende o que eu estou dizendo? Não é que estar aqui e participar desse momento não seja importante e relevante. Tem que estar aqui, isso faz parte do nosso compromisso com ele. Mas isso tudo não tem significado nenhum se não for consequência, não causa de termos ido a ele. Vinde a mim. Você está cansado e sobrecarregado? Venha a mim. E eu vos aliviarei. Mas ele faz uma segunda afirmação na sequência. E eu termino com ela. Vocês vão passar a tomar sobre vós o meu jugo. Vocês encontrarão descanso para mim, para a vossa alma, é repetição do alívio. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo mundo sabe o que é jugo, né? Estou vivendo numa região agrícola, mas a gente sabe o que é jugo. É aquele pedaço de madeira que você coloca no pescoço do carro de boi, do boi lá, para poder manter o animal sob custódia, né? Às vezes esse pedaço de madeira, esse jugo, esfolava literalmente o pescoço do animal. Especialmente quando a madeira era nova, né? Até que ela pudesse tomar a forma adequada do pescoço do animal, aquilo incomodava. É que nem quando você usa sapato novo. As mulheres usam muito sapato novo. Então, quando bota sapato novo, você tem que ali ajeitar, né? Então, isso incomoda um pouco. Então, o jugo era essa madeira que você colocava sobre o animal para mantê-lo sob custódia. E isso incomodava o animal no primeiro momento, depois ele se adaptava ao jugo. Jesus está dizendo o seguinte, que depois que você vem a mim e encontra alívio, eu coloco um jugo em você também. E aí deixa eu explicar bem, irmão. Porque há algumas diferenças importantes entre o jugo dele e o jugo do pecado. Uma coisa que eu não entendo, não consigo entender, é quando crentes têm inveja de gente que vive no pecado. Você está esquecendo o jugo que o pecado exige. E o jugo do pecado é sempre morte. E é uma morte que traz esfolar o pescoço, a vida, os recursos, as prioridades, a família, os filhos, enfim. Esse jugo só vai esfolando, só vai produzindo malefícios. Sentir inveja desse jugo é não ter percebido a diferença do jugo de Jesus. O que é esse jugo aqui? O jugo é autoridade, essa é a ideia mesmo, é submeter-se à autoridade dele. É ser submisso ao senhorio dele. Mas o que ele garante como resultado desse tomar sobre nós o seu jugo? Primeiro, é que a gente vai, nesse processo, encontrar descanso para a nossa alma. A gente está sempre inquieto na alma quando a gente não está se submetendo ao jugo dele. E é isso que eu queria que você lembrasse, irmão. Você faz um péssimo negócio quando não submete a sua vida ao jugo dele. Mas pastor, o jugo dele está pesado. Tá não, irmão. Porque o jugo dele sempre está em descanso para a alma. Ah, pastor, mas está complicado. Tá não, irmão. Porque o jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Veja, o contraste é: vocês que estavam
cansados e sobrecarregados, vocês que estavam esfolados pelo pecado, venham a mim. E uma vez vindo a mim, eu vou dar alívio, vou tirar esse fardo todo, essa sobrecarga toda. Mas não apenas isso, eu vou dar para vocês um jugo, que vai dar para vocês direção na vida, e vai dar para vocês direção na vida com descanso, com suavidade, com leveza. Eu queria que todo mundo saísse daqui essa noite leve. Leve, na alma, no coração. Leve, irmão, leve. Esteja certo de que Ele sempre tem um jugo que é suave, um fardo que é leve. Que boa palavra essa, né? Que palavra gostosa. Negócio suave. É que esse jugo encaixa de uma maneira perfeita em nós. E a liberdade que nós tanto ansiamos, a vida que nós tanto queremos, o significado que a gente tanto busca, nós não encontramos estando livres de qualquer jugo. Não, irmãos. A gente só encontra estando submissos ao jugo de Jesus. Você veja que coisa curiosa. Liberdade para viver da maneira que a gente tanto anseia não é encontrada numa liberdade para fazer o que a gente entende e bem entende. É uma liberdade para ser mantido sob o jugo de Cristo. É nesse lugar, e apenas nesse lugar, que a gente encontra suavidade e leveza para a vida. Eu estou falando leveza assim, irmão, porque a palavra exige isso. Leveza para a vida. Termino com essa referência, e é a última mesmo, irmãos. Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer conta para a gente, numa sessão do seu livro chamado Discipulado, o que significa esse jugo de Jesus sobre nós. Eu vou ler e depois só fazer uma única aplicação disso para a nossa vida. Ele diz assim: somente o homem, a mulher, o jovem e a criança, que segue o comando de Jesus de todo o coração e sem resistência alguma, deixa que o seu jugo repouse sobre ele. Sente o seu fardo leve. E debaixo de sua pressão suave, recebe o poder para perseverar no caminho certo. O mandamento de Jesus é difícil, indescritivelmente difícil, para aqueles que a ele resistem. Mas para aqueles que de bom grado se submetem a ele, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Irmão, não se esqueça disso. É só nele que a gente pode ter Deus sendo revelado a nós. E Ele chama você e a mim, sobrecarregados e cansados, a irmos a Ele para encontrar alívio. E não resista, irmão, não resista ao jugo dele. Quanto mais você resiste, mais você é prejudicado. O chamado é para que você amavelmente, servilmente, mansamente, submeta-se ao jugo dele. E você vai encontrar suavidade e leveza para viver a vida na companhia, na direção, sob o senhorio de Jesus. Talvez você esteja vivendo um conflito nessa área na sua vida hoje. Então, olha, Jesus está dizendo para você: meu filho, você já me conhece, já sabe quem eu sou. Pare de resistir. Submeta-se a mim. Mas talvez você nunca tenha ido a Ele. Nunca tenha ido a Ele. Como é que eu faço para ir, pastor? Como é que eu faço para ir, pastor? Eu gostaria de saber. Suplique a Ele agora. Diga: Senhor Jesus, eu quero ir a Ti. Eu quero fazer o caminho que esse texto está me chamando para fazer. Eu quero ir ao Senhor sobrecarregado, cansado,
para achar alívio para o meu coração, para a minha alma. Eu estou cansado, Senhor. Eu quero olhar para Ti e encontrar essa vida que eu não sou capaz de produzir em meu próprio coração. Eu quero me render a Ti. Eu quero me render a Ti. Quero parar de viver de maneira a ignorar o Teu chamado e o Teu convite. Quero fazer isso de uma vez por todas na minha vida. Portanto, se você quer fazer isso, ore comigo agora. Feche seus olhos agora e busque o Senhor dessa maneira e dessa forma. E eu tenho certeza, amado, que Ele está aqui, chamando você e aguardando com amor e braços fraternos para recebê-lo em seus braços.